Oi, gente! Tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui pra contar um negócio assim que muita gente me pede, o segredo do energético que eu tomo e das outras 5 Marianas que existem nessa casa pra dar conta de tudo. Hey! Mentira, eu não vou contar nada disso, porque não existe energético, não existe outras Marianas, não existe nada disso. Existe uma pessoa alucinada, muito doida, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu vou tentar hoje dizer pra vocês como que é a minha rotina de organização pra ver se dá uma luz pra alguém aí do outro lado. Bom, acho que a primeira coisa que vocês precisam saber, caso vocês ainda não tenham reparado, é que eu sou naturalmente uma pessoa ativa e acelerada. Então eu acho que isso já conta uma boa parte da minha capacidade de ser multitarefas e de fazer tantas coisas no mesmo dia. Eu sou uma pessoa super diurna, eu sou aquela pessoa que não consegue sentar no sofá de perna pra cima e ficar sem fazer nada. Então eu acho que os únicos momentos que eu consigo parar pra recarregar energia e de fato não fazer nada é se eu tô viajando em hotel. Porque se eu estiver viajando tipo na casa de praia, na casa da minha mãe, eu vou estar fazendo alguma coisa sempre também. Eu preciso estar em um ambiente que me proporcione a oportunidade de não fazer nada. Não tenho o que fazer, eu sempre fui assim. Mas eu acho que existem algumas dicas que me ajudam a conseguir organizar o meu dia. Outra coisa que eu quero dizer é que eu não dou conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo, porque é muita coisa para ser feita. E tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: as maiores frustrações vêm de grandes expectativas. Então, quando a gente cria uma expectativa muito grande de que a gente vai conseguir fazer muitas coisas durante o dia, no geral a gente se frustra. Então eu acho que uma dica boa para dar, pra gente conseguir se relacionar bem com isso é: faça uma lista de tarefas diárias do que você precisa fazer naquele dia que você vá conseguir cumprir. Não adianta você pegar 6 horas que você tem disponível no dia e querer enfiar 15 atividades, onde cada uma demora 1 hora para você fazer, que você não vai fazer. Eu acho, pelo menos pra mim, e em tudo que eu já vi, que eu já li sobre organização de tempo, que não funciona você ter uma agenda profissional, uma agenda pessoal, uma agenda do filho, uma agenda do cachorro. Os seus compromissos têm que estar consolidados em um lugar só, porque a sua vida, apesar de ter diversas frentes, ela é uma vida só. Então, eu tenho uma agenda única, que é uma agenda super simples, aquelas semanais que você vê todos os dias da semana em 2 páginas quando a agenda está aberta. E nessa agenda eu coloco todos os meus compromissos e todas as minhas atividades e o que eu preciso fazer. Eu costumo, no geral, hoje em dia, que eu não trabalho fora mais, que eu tenho que dividir o meu dia entre os cuidados com a casa, das crianças, da panela de 2, do blog, separar o meu dia, onde o período da manhã eu não programo nada, então eu não crio a expectativa de fazer nada do trabalho ou do blog, para que eu não me frustre depois, porque esse período da manhã é para a rotina que acontece de manhã em casa, de arrumar mochila, de arrumar lancheira, as crianças para a escola, de preparar o almoço. E aí, em dias esporádicos em que eu precise resolver alguma coisa ou que surja algum compromisso, eu ajusto aquele dia em específico. Aí o período da tarde, depois que eu deixo as crianças na escola, ele fica para eu trabalhar, tanto no blog quanto na panela de 2 e resolver coisas pessoais também. Então é um período curto, na verdade, é um período de uma média de 5 horas que eu teria para fazer todas as coisas que eu preciso e que normalmente não são suficientes essas 5 horas, de 5 a 6 horas que eu tenho. E aí isso acaba se estendendo um pouco para o período da noite também. Quando eu tenho algum compromisso fora de casa, que eu preciso ir para a rua, no geral eu não programo mais nada para ser feito. Porque eu perco muito tempo em percurso na cidade de São Paulo, então o que eu consigo fazer na hora que eu retorno para casa acaba sendo lucro, mas eu não crio aquela expectativa de ter diversas atividades a serem concluídas em dias que eu tenho que resolver coisas fora de casa. E outra coisa que eu tento fazer é: dia que eu preciso sair para a rua para resolver alguma coisa, eu tento consolidar tudo que é para ser feito na rua naquele dia. E com o passar do tempo, e aí nesse momento em que eu estou vivendo essa nova experiência de trabalhar em casa, de um novo emprego, de 1000
coisas que eu tô aprendendo, eu vou entendendo mais ou menos o quanto tempo que eu demoro para cada coisa, para cada atividade. Então eu sei mais ou menos o tempo que eu levo para limpar uma caixa de e-mail. Eu sei quanto tempo que eu levo mais ou menos para produzir X números de pratos do Panela de Duas. Eu sei quanto tempo que eu levo para produzir um texto complexo ou não complexo no blog. Então, de acordo com isso, tem dias que eu tenho uma atividade para fazer o dia inteiro, porque é uma atividade que vai me tomar o dia todo. E tem um negócio que é psicológico, mas que ele funciona, que é você ter as suas atividades no papel e você ir ticando o que vai sendo concluído. Eu não sei explicar, mas tem um efeito psicológico que aquilo te faz muito bem. Então, quando eu tenho muitas atividades para serem feitas, eu tento sempre começar pelas coisas mais simples, que elas vão me dar pouco trabalho, porque eu vou ticando. Então, assim, em uma hora eu já tiquei 5 coisas que eu tinha que fazer. Aquilo dá uma satisfação, tipo, nossa senhora, uma lista de 10 coisas, eu já fiz 5, já fiz metade. É um negócio que te dá um gás pra você ir fazendo as outras coisas que você precisa. Outra coisa que eu acho super importante também é a gente entender que a gente não tem o controle de nada. E por mais que a gente se planeje e que a gente se organize, tem coisas que vão fugir dos trilhos e que não vai sair conforme o planejado. E aí eu acho que algo que eu fui aprendendo com o tempo e aprendendo a lidar é que quando isso acontece, ok, vamos traçar novos planos. Então sabe aquele dia que você programa uma lista com 20 coisas para você fazer e o seu filho acorda com febre? Não adianta se desesperar, você não vai conseguir fazer as 20 atividades que você listou. Se você conseguir fazer 5, 2, você vai estar conseguindo muito. É respirar, ver o que você consegue remarcar, ver o que pode ser remanejado e traçar novos planos. Uma coisa importante também é tentar não deixar coisas que não são urgentes sempre postergar. Então, no geral, eu tento colocar na minha agenda algumas coisas que são prioridade, que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Mas eu tento colocar também algumas atividades que não são tão importantes, para não me deixar maluca se eu não conseguir fazer aquilo. E essa atividade que você está colocando hoje na sua lista de tarefas, que não é tão importante, conforme você vai postergando, vai chegar uma hora que ela vai virar urgente. Então é importante que a gente traga algumas coisas não urgentes para serem feitas com bastante antecedência, de fato fazer, né? Para que as coisas não virem uma bola de neve e você só tenha coisas importantes e prioritárias na sua lista, porque isso vai causando um estresse emocional e vai causando um desgaste que acaba atrapalhando demais a nossa produtividade. E aí tem uma coisa que eu tenho tido dificuldade, e isso é algo que eu ainda não achei a fórmula e de que jeito ajustar as horas de sono diárias. Eu fico muito bem se eu dormir de 7 a 8 horas por noite. E eu tenho dormido, tem dias que 5, 6 horas por noite. Eu não fico imprestável no outro dia, mas é um negócio que me incomoda. Conforme eu vou indo no horário, eu vou calculando, 7 horas de sono, agora já são só 6. Aquilo vai me dando uma estressada. E eu ainda de verdade não achei a fórmula exata para isso, de como ajustar. Na verdade, eu acho que eu tô em um período em que eu tenho muito mais coisas para fazer do que a minha rotina comporta. Porém, eu tenho certeza que vai ser temporário. Não é algo que eu vejo como uma coisa que não tem solução, sabe? Bom, então eu acho que se eu for resumir tudo isso que eu falei em algumas palavras, não dá para dar conta de tudo. Eu acho que levar as coisas com mais leveza, se cobrar menos, não deu, ao invés de se martirizar porque não deu, usa de aprendizado. Poxa, me planejei mal, planejei mais do que eu poderia fazer, planejei mais do que eu dava conta. E com isso a gente vai se ajustando. Uma coisa importante também, a gente precisa aprender a dizer não para as pessoas, às vezes para compromissos, para projetos, e a gente tem que aprender também a pedir ajuda, a delegar. Eu, por muito tempo, tive muita dificuldade de delegar as coisas, e tem muita coisa que eu ainda tenho dificuldade de delegar. Mas, por exemplo, os dias que a Dete está aqui em casa, a minha diarista, eu uso e abuso dela. Eu, às vezes, me sentia incomodada, hoje eu não me sinto. Então, eu falo pra ela, olha, se não der tempo de fazer tudo em casa, não tem problema, mas vamos comigo na padaria almoçar com as crianças pra você me ajudar. Porque senão eu vou ficar 2 horas pra dar almoço pros 2 fora, enquanto com você eu faço isso em meia hora. Pro meu marido também.
Então eu tô normalmente trabalhando à noite no computador. As crianças estão lá empoleiradas em cima de mim, me fazendo perder completamente a concentração. Eu dou um grito. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa e tira esses dois daqui. Eu preciso trabalhar. Então, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa delegar, a gente precisa dizer não. E a gente precisa ser mais leve com nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma possa ajudar alguém. Quem tiver perguntas mais específicas pode deixar nos comentários, mandar através das redes sociais, por e-mail. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem e compartilharem. Até mais. Beijo!